Olá, bulimaníacos! Meu nome é Fábio Afonso, este é o Rolex. Olá, bulimaníacos! Meu nome é Fábio Afonso, este é o Rolex e sejam bem-vindos à Lamboline TV. O tema deste vídeo é para se compreender melhor as características, vou usar fotos dos meus exemplares e imagens retiradas do Google. Como todos já sabemos, para criar uma nova raça demora muito tempo. Como tal, American Bully também levou cerca de 20 anos até ser registada como raça pura, dando início no final dos anos 80 e sendo registada pela primeira vez em 2013 pelo UKC. A mesma foi pensada para se tornar um elemento de família forte, fiel, dócil, sociável, tendo origem no cruzamento de exemplares de American Bulldog, American Staffordshire Terrier, English Bulldog, entre outras. A palavra estalão é utilizada na canicultura como referência a medidas de padrão de cada raça. No caso dos American Bully, o mesmo estalão está destinado a 3 classes oficiais. De acordo com o European Bully Kennel Club, Pocket, com altura mínima de 33 cm nas fêmeas e 36 nos machos, máxima de 39 cm nas fêmeas e 42 nos machos. Clássicos, ou Standard, como todos já conhecemos, com altura mínima de 40 cm nas fêmeas, 43 nos machos, e a altura máxima de 47 cm nas fêmeas e 50 nos machos. Xigel, com a altura mínima de 48 cm nas fêmeas e 51 nos machos. Máxima de 55 cm nas fêmeas e 57 nos machos. Para outros clubes, a altura pode mudar um pouco. Até podem existir mais classes. Okay. Já o peso não é certo, mas em média rondam os 30 kg num Pocket, 40 kg num Clássico, ou Standard, e 50 kg num Xigel. O motivo pelo qual o peso não é padrão é simples. Por exemplo, um Pocket de 33 cm, por norma, pesaria menos que um Pocket de 42 cm. A mesma explicação para as outras classes. Depois temos 2 classes não oficiais. Micro, que é nada mais nada menos que um Pocket, que por sinal, mais baixo do que deveria ser. E o XXL, que é exatamente um XL com mais do que 57 cm nos machos, por exemplo. Embora estas 2 classes não sejam oficiais para o EBKC, Micro competiria sempre como Pocket e o XXL como XL. Obviamente que seriam penalizados devido à divergência na altura. Já o estalão oficial aplica-se exatamente da mesma forma em classes que nas classes oficiais. Ou seja, tirando a altura do exemplar, deve cumprir o estalão da raça nas restantes características. À primeira vista, primeiro impacto, o American Bully tem que transmitir uma enorme força em relação ao tamanho, compacto e proporcional com a altura. Tem uma aparência pesada, mas nunca obeso. Embora uma aparência poderosa, a raça tem um temperamento maravilhoso. São destemidos e não apresentam por isso agressividade nenhuma, nem com animais, nem com pessoas. Adoram crianças e por norma dão a pata a qualquer estranho. Já estou cheio de pelos, mano. Estou cheio de pelos, mano. Estou cheio de pelos, mano. O que é que tu queres? Estou cheio de pelos! Estou cheio de pelos! Com pelo liso e no máximo 1 cm de comprimento, todas as colorações são aceites, menos o Merle, sendo esta motivo de desqualificação. A cabeça deve ter uma forma quadrada, larga e pouco comprida, com músculos bem definidos, tanto no crânio como nos maxilares. Focinho largo e mais curto que o comprimento do crânio, com stop bem acentuado e olhos ovais ou amendoados, dentes alinhados em formato de tesoura e orelhas situadas no topo da cabeça. Na região da cabeça, as falhas mais comuns são os olhos de albino, azuis, falta de pigmentação ao redor dos olhos, focinho muito curto,
ou demasiado comprido e fino, sendo que uma das falhas mais graves é o prognatismo. O pescoço deve ser grosso e musculado, ligeiramente arqueado, ligando os ombros, ok, à parte de trás do crânio. As falhas mais comuns são a ausência de musculatura e grossura, por vezes muito compridos. Os ombros devem ser musculados e definidos, com braços retos e musculados, finalizando com patas viradas para a frente. Nesta região, as falhas mais comuns são os ombros verticais com a escápula deficiente, patas que se unem ou demasiado afastadas, mãos tortas, para fora ou para dentro. O American Bully deve ser todo ele volumoso, costelas bem arredondadas e braços afastados, de forma a proporcionar um peito largo e uma traseira proporcional no mesmo alinhamento dos ombros, costas direitas, da cernelha até à garupa. Silhuetas finas ou estrutura fraca são algumas das falhas mais comuns, sendo que a mais grave das falhas na região é o desnível da coluna, que proporciona que a traseira seja mais alta que a cernelha. A traseira deve ser robusta, proporcional com a frente, músculos bem definidos e volumosos, uma ligeira angulação e proporcional ao peso. As falhas mais comuns nas pernas são a falta de massa muscular, pés rodados para fora ou para dentro, pernas pouco afastadas e a mais grave é a falta de angulação traseira. As patas devem ser arredondadas, fortes e proporcionais ao cão. As falhas mais comuns nas patas são patas abertas, achatadas e dedos alongados. A cauda, inserida no alinhamento da coluna no sentido para baixo, deve-se alongar até ao tornozelo e, em situação de relaxo, deve ser transportada apontada para baixo ou ao nível da garupa. As principais falhas na cauda são caudas curtas, demasiado compridas, torcidas ou com nós, sendo que as caudas enroladas, demasiado curtas ou a ausência da mesma por corte ou genética serão penalizadas com desqualificação. Para terminar em grande, o American Bully exótico não existe, nem no EBKC, nem em nenhum clube à face do planeta Terra. Ou são American Bully, ou são Exotic Bully. E são raças distintas. Pois, embora o Exotic Bully derive do cruzamento de American Bullies com Bulldogs, até se tornarem uma raça nova, eles eram rafeiros, nome que utilizamos quando se cruzam duas ou mais raças, resultando num cão de raça indefinida. Logo, se duas raças diferentes se cruzarem, vão ter rafeiros. Mas prometo aprofundar este assunto noutro vídeo. Esta é a informação que achei mais importante para ser transmitida. No entanto, se quiseres conhecer melhor o estalão, vou deixar na descrição o link do European Bully Kennel Club, para que vocês possam também fazer os vossos registros de cachorros e ninhadas. Cabrão. Cabrão. E assim me despeço. E não se esqueçam de pôr like, partilhar, seguir o canal para ver mais vídeos com conteúdo sem espinhas. Saudações bulimaníacas.